Bom, pessoal, como vocês viram, estão vendo aqui agora, dessa vez eu tô com mais um tutorial. Dessa vez agora, seguindo a ordem de como eu havia prometido, de Photoshop, né? Segundo tutorial de Photoshop, agora com a retomada do canal. E nesse eu queria fazer um texto de fogo, só que um pouco mais realístico, um pouco mais diferente do que os que a gente geralmente vê por aí, que não que são um pouco incrementados, digamos assim. Então nesse a gente vai dar realmente a incrementada, né, para atender o quesito, né, texto de fogo, de acordo com a imagem que vocês estão vendo, tá? Então, primeiramente, já com o Photoshop aberto, a versão que eu utilizo aqui é a CS6. Vocês vão vir aqui no Photoshop em File, New, o Present Filme Vídeo, né? Como eu mencionei no tutorial anterior de Photoshop, eu sempre utilizo esse essa definição porque geralmente eu trabalho com vídeo depois, né? Então, mas isso fica a seu critério. Eu gosto de trabalhar assim. E você vai selecionar aqui HD TV 720p, que é 1280 por 720, resolução 32. OK. Dá um OK, não faz alterar mais nada. Se você quiser sumir com essas listras azul aqui, só dá um Ctrl H. Ctrl H que eles aparecem e some. Eu vou deixar porque não me incomoda, então. Feito isso, a gente vai criar aqui uma ferramenta de seleção de criação de texto. Vai dar um clique aqui em cima do nosso documento. Ele vai criar uma camada de texto aqui, como vocês podem observar, e vocês vão dar um nome para o texto de vocês. O nome do meu texto eu vou deixar Magma, que eu deixei. A fonte que eu estou utilizando é Impact. Tá bom? Aqui, ó, você pode aumentar o tamanho da sua fonte. Essa fonte ela é grátis, eu acho que ela é grátis. Dá uma olhada no. Se vocês jogarem no Google, o nome dela aqui, ó, Impact, como eu coloquei agora em destaque. Tá? Nesse objeto, nesse documento, aliás, eu estou usando aqui um tamanho de 307, tá? Pontos, o tamanho da fonte, fonte Impact. Feito isso, nós vamos aqui clicar nesse botão Create a New Group, que a gente vai agregar todo o grupo de texto aqui. Então clique em cima do texto e arrasta para cima do grupo, que ele vai clicar dentro dessa pastinha. Você vai clicar uma nova camada, né? Create a New Layer. Ctrl Shift Alt N vai criar uma nova. Você pode vir aqui nesse botão. Vai pintar ela de preto. Pega a ferramenta baldinha aqui, letra G. Deixa o seu foreground em preto e pinta. Vai arrastar para baixo do texto Magma e vai desabilitar clicando no olho. Que a gente vai usar isso no final. Feito isso, vocês vão clicar com o botão direito em cima aqui do quadro onde tem a letra T. Vai aqui em Blend Options. E a princípio a gente vai ajeitar aqui as configurações do nosso texto. Primeiramente vocês vão vir em Bevel Emboss. Em Style vocês vão colocar Alter Bevel. Em Technique vocês vão colocar XL Hard. O def ele é bem relativo porque vai depender muito da fonte, do tamanho da fonte que você está utilizando. Para esse caso em específico a gente vai deixar em 969%, que é quase o tamanho máximo. O size, que é o tamanho em 4, e a dureza, né, em 0, como já está aqui. O ângulo, altitude 39 graus. O modo de cor aqui de screen você vai colocar para normal e vai selecionar aqui um tom de vermelho, meio alaranjado, mais ou menos aqui, ó. A cor que eu estou usando aqui é a FF3600, que ele vai dar essa destaque aqui na parte de cima. E aqui vocês vão deixar também normal na sombra e vai deixar um tom mais de cinza. Eu vou deixar aqui a 201 F1F. Esse é o código da cor que você pode digitar aí. Vocês vão vir aqui na textura. Em Pattern, vocês vão clicar na primeira, segunda, na terceira opção. Nessa terceira opção,
Scale, vocês vão colocar um tamanho de 48, né, por cento, vai depender muito do seu texto. Isso pode variar para mais, como pode variar para menos. Vou deixar aqui mais em 48. 48 e o def em menos 22. Que ele vai dar uma leveza, não vai ficar tão duro o texto. Vocês vão ver aqui em stroke. O size vai ser de 1%. A posição dele vai ser interna, né, inside. O blend vai ser light color. Aqui ó, light color. Aqui em color, no fio, vocês vão deixar em gradiente. Vai clicar aqui nesse quadro, nessa seta, e vai colocar o preto para o transparente e vai dar 2 cliques para abrir. Quando ele abrir essa caixa, vocês vão dar um clique aqui, ó, no color stop, vai clicar aqui no color que é em cima do preto e vai selecionar um tom de laranja. Aqui vou deixar esse tom de laranja. O ângulo vai ser de 90%, 90 graus, aliás. Aqui em Scale, na escala, você vai deixar em 150, que é a escala máxima. E depois vocês vêm aqui no brilho interno, Inner Glow. O Blend Mode vai ser Linear Dodge APB, como vocês estão observando. Opacidade em 100%. Vai deixar nesse tom mesmo que está aqui. O Size, que é o tamanho, em 8, aproximadamente. Isso vai variar para mais, como para menos, ó, vocês podem ver lá. Eu vou deixar em 8 mesmo, que é só para criar um contorno. E aqui em Alter Glow, que é o brilho externo. O Blend vai ser Hard Mix. A opacidade em 100%. E vocês vão colocar aqui o ruído em 15%, que é o Noise. E o tom vai ser preto. Tom de preto. Aqui spread, vocês vão colocar um total de 10%. E o tamanho vocês deixam em 2 pixels mesmo. Drop Shadow, que é a última opção, é a sombra, né? Vocês vão deixar a opacidade de 85%, que é a sombra, né, do texto. A distância em 12 por pixels. O tamanho em 9 pixels. Me lembrando que essas medidas são aproximadas, porque vai depender muito do seu texto, né, da fonte. Então, vocês não se limitem só a essas configurações. Vocês vão mudando conforme vocês forem utilizando, tá, pessoal? Vamos dar um OK. A princípio, o nosso texto vai ficar assim, ó. Se você habilitar aqui, ó, você vai ver que ele já aparece o vermelho, né, a luz. Vai ficar assim. Vocês vão dar um Ctrl J para duplicar essa camadinha do texto e vai criar uma cópia dela. Vamos dar 2 cliques aqui no FX, que vai abrir aquela janelinha. Como vocês podem observar. Aqui no fio, vocês vão deixar em 0%. Vai deixar em 0, que aí ele vai retirar toda a nossa opção. E a gente vai reeditar essas configurações, né, para fazer a parte de cima do nosso texto, né, que seria o contraste, a diferença de luz e sombra, e as cores, né, que seria o vermelho e amarelo, que é a tonalidade do fogo, da representação do fogo. Então no style, no que estava Alter, a gente vai deixar Inner Bevel, no Bevel Emboss. Vamos deixar em Smooth. O Def em 100, que a gente vai diminuir agora. O tamanho, que é o size, já aumenta, vai para 30 pixels, que ele vai dar essa textura a princípio. O tom aqui a gente vai deixar em preto, no normal, só que a gente vai colocar Saturation. Então você coloca Saturation, você clica no vermelho, coloca preto. No Shadow, que seria a sombra, ela é Overlay, e um tom acinzentado, que é o mesmo tom que já está. Então esse tom a gente não vai alterar não. Só dar uma clareada, uma coisa pouca. Não precisa ser nada muito gritante. Inner Shadow. A gente, lembrando que desmarca, que é a opção Textura, Stroke, marca a Inner Shadow. Vamos colocar aqui em Linear Dodge. Um tom de laranja também aqui, ó.
A cor que eu estou usando é FF9000. Esse é o tom para esse tipo de laranja, mas você pode usar outro, pessoal. Vai depender aí da configuração, como eu já mencionei. A distância em 17 pixels e o tamanho em 32 pixels. E aí vocês podem ver aqui no preview que ele vai dar uma visualização de como que vai ficar, né, a princípio a textura do texto final. Inner Goal já está habilitado, a gente vai mudar aqui o Blend para Overlay. E a opacidade a gente vai diminuir para 24%. Vamos colocar aqui um gradiente, dá 2 cliques, clica aqui no Color Stop e coloca branco. Ok. Vamos deixar aqui esse gradiente branco, o size em 31%. E a princípio seria isso nessa opção. Depois a gente vai na última opção aqui dessa janela. Vai ser o Pattern Overlay. Desmarca Outer Glow Drop Shadow. Pattern Overlay. Só tem um detalhe. Marque essa opção e dá um OK. Não importa o que esteja aqui, dá um OK. Tá? O que a gente vai fazer? No pacote que eu estou disponibilizando para vocês, ele vai ter essas texturas. Vocês vão pegar a textura do Magma. Magma textura. Vai segurar e arrastar para o seu Photoshop. Ele vai ler. E a gente vai criar uma cópia desse... Vai criar um padrão para essa imagem para a gente aplicar como textura em cima do nosso texto. Que a gente pode variar o tipo e o tamanho. Então é mais legal trabalhar dessa maneira. Então aí vocês vão fazer o seguinte. Abriu o seu arquivo. Vocês vão vir aqui em Edit. Define Pattern. Não precisa colocar mais nada aqui, vai dar um OK. Eu já fiz o meu, então é só isso. Abriu a imagem, Edit, Define Pattern, OK. Pode fechar a sua imagem, vai fazer mais nada além disso. Vai dar 2 cliques novamente aqui. No FX, tá? Vai voltar lá no Pattern Overlay. Eles vão criar o da textura. Tá? Então aí o que a gente vai fazer? No Blend Mode... Pattern você vai selecionar a imagem, né, que a gente vai aplicar como a textura da rachadura do magma, do fogo. O Blend Mode vocês vão deixar em Pin Light para sobrepor a tonalidade do amarelo, né, e do laranja, que a gente vai acertar isso depois. E o tamanho a gente vai deixar em 50%. Não se preocupe se no seu texto ficar alguma falha, como o meu ficou aqui embaixo. Isso a gente vai acertar. Ok? Então, feito isso agora, o que a gente vai fazer? Vai dar um OK e a princípio a gente tem aqui a nossa textura pré-definida. Vocês vão pegar a imagem do magma e vai arrastar para cima do seu documento. Pode diminuir o tamanho dele de acordo com o tamanho do seu texto. Tá? Aqui, mais ou menos aqui, o tamanho do meu texto, OK. Vocês vão segurar o Ctrl, vai clicar em cima da letra T, que é onde tem a camada do nosso texto. Vocês vão dar um clique em cima e ele vai selecionar só o nosso texto. Quem assistiu o tutorial do texto Malévola já sabe o que eu vou fazer aqui. Vocês vão dar aqui um Ctrl J, isso com a camada da textura do magma selecionada, como vocês estão vendo aqui do lado. Vai dar um Ctrl J, ele vai duplicar sua textura. E aí você pode clicar e deletar aqui a imagem original. Eles vão criar o nosso magma. A gente vai clicar em cima e vai clicar em Overlay, sobrepor. Que ele já dá, né? Vocês podem ver uma diferença, uma bivada no magma, né? A tonalidade do magma. A gente habilita aqui ó, o background, a gente já viu uma diferença significativa. Então a gente vai deixar habilitado aqui o background, né? O nosso fundo preto, para conseguir trabalhar em cima do nosso texto. Feito isso, vocês vão dar um zoom aqui, ó, Ctrl mais, Ctrl menos. Vai em cima da camada de onde tem a imagem do magma. Vou renomear aqui, magma. Vai selecionar a ferramenta Dodge, que é a letra O, a tecla de atalho dela. Exposure, você pode deixar em 10, 20%. Por quê? Porque a gente vai usar essa ferramenta para deixar um tom com maior contraste no vermelho, para deixar um vermelho mais forte, mais vivo, né, de fogo mesmo. Então a gente vai pintando em cima, ó. Vocês podem ver que eles vão
vai clareando. Isso tem que ser nas partes onde tem cores fortes, porque quanto mais você passa essa ferramenta, mais branco ele vai ficando, porque ele vai dando um contraste maior. Então se você passar num preto, não vai ficar legal, porque o preto vai clarear, né? Então a ideia é que clareia só o que é cor vibrante, né? Que são o vermelho, aqui as bordas do texto, ó. Você pode aumentar aqui o tamanho, clicar com o botão direito e aumentar o size, que é o tamanho do seu pincel, ó. E aí você vai fazendo isso no seu texto todo, ó. Vocês podem reparar que eu só estou fazendo na área vermelha ou onde tem amarelo, né? Que é a representação maior onde tem a parte clara do magma do nosso texto. E aí vocês vão passando só na parte clara, ó, para dar uma tonalidade não, para dando um enfoque maior na iluminação do texto, para depois a gente vir com as texturas de fogo. Então eu vou fazer isso no meu texto completo, né? Eu já mostro para vocês como vai ficar. Bom, vocês podem ver que o meu texto ele deu uma significativa melhora né, na questão da gente dar uma avivada no tom do vermelho. E agora a gente vai fazer um processo de clarear, aliás, de escurecer a parte de onde tem a rocha. Então aqui na ferramenta da letra O mesmo, onde a gente seleciona de clarear, a gente vai pegar a Burn. Que a Burn vai fazer o que? Ela vai escurecer. O processo vai ser o mesmo, ó, como vocês estão observando. Nada muito forte, eu vou só escurecer algumas partes da rocha. Porque o que vai deixar em evidência é a textura do fogo, né? Então não pode deixar muito escuro, senão aí você não vai ter um aproveitamento total. Vocês veem que eu estou passando muito rápido aqui, para o tutorial não ficar muito longo. Mas a princípio vai ser isso aqui, ó. Vocês vão passando na parte, vai ficar assim. Feito isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui no Create a New Group e vai na nossa pasta lá da textura. Vocês vão pegar aqui a textura número 22, que é a do fogo, ou qualquer outra. Vai dar um Enter, segura aqui na nossa camada e arrasta para dentro do grupo. Ó. Você pode ver, ó, que ele faz um contorno em volta do grupo. Se tirar ele aqui, ó, ele faz um contorno. Clique, segura e arrasta para dentro. Ó. Vai ficar dentro desse grupo. Vai clicar aqui no Blend, vai colocar em Screen, que é, né, para ele sobrepor a textura. Vai dar um Ctrl T e vai segurar nas pontas. Ctrl T para ele fazer essa seleção aqui em volta. Vai segurar e arrastar as pontas. E vai com a ferramenta de mover, né, que é a letra V, essa primeira ferramentinha aqui, que vocês estão vendo agora, e vai movimentar para a parte, para diversos pontos do seu texto. Uma forma da gente duplicar essas imagens sem ter que ficar dando Ctrl J, você segura o Alt do seu teclado, clica em cima da imagem do fogo, ó, e vai duplicando ela. E você movimenta ela para diferentes pontos do seu texto. E você não precisa usar só essa ferramenta, essa não, viu pessoal? Eu deixei 5 texturas para vocês usarem. Eu vou montar o meu aqui e já mostro para vocês como vai ficar. Bom pessoal, agora como vocês podem ver, ó, eu já coloquei aqui o meu fogo no texto, tá? Que a princípio ele vai ficar assim. E agora o que a gente vai fazer? Vocês vão clicar criar uma nova camada. Vai colocar aqui o foreground para branco. Com a letra B do teclado, vocês vão selecionar a ferramenta pincel. Clica com o botão direito em cima do seu documento e no size, ó, é o tamanho do pincel. Eu vou deixar aqui nos 60 pixels. Não, vou deixar maior. 85. E aí vocês vão dar pequenos cliques aqui, ó, só nas partes claras do texto. Que é pra gente reforçar um pouquinho mais a nossa iluminação, porque onde tem fogo tem muita luz, né? Então a gente vai recolocando aqui alguns pontos, né? Branco, pra colocar a luz. Em normal vocês vão colocar o overlay, que seria o sobrepor. Opacity 60%.
Eu ainda achei que tá forte, então eu vou deixar em 40%. Aí, 40% tá bom. E agora a gente vai entrar com a fumaça. Eu já deixei também, ó, essa fumaça, tá? Vocês vão segurar e arrastar. Vai dar um Enter. Vai clicar aqui com o botão direito em cima da camada. Vai rasterize layer. Em normal, coloca para screen. Posiciona no letra M. Dá um Ctrl T e aumenta, né? Conforme o tamanho do seu texto, ou diminui. A gente vai fazer isso para todos os textos. Então você vai segurar, segurar o Alt e vai criando, ó, a cópia para cada uma das letras. Vamos começar pela, eu vou fazer a letra M e vou fazer no restante, né? Porque o processo vai ser o mesmo. Aqui na camada, ó, você vai se organizar para saber, ó, que a primeira camada que eu coloquei aqui é a letra M. Então vocês vão dar um Ctrl T na primeira letra, botão direito em cima do quadro que ele habilitou, né, que ele selecionou, e vai em Warp. E aí essa opção vai fazer o que? Ele vai distorcer a fumaça. Então aí você vai distorcendo de modo que ele tenta seguir não o mesmo padrão, porque, né, a fumaça não segue a mesma coisa do fogo. Então aí você vai movendo ele, ó, para dar uma perspectiva diferente. Pode usar a ferramenta borracha, que é a letra E, e apagando, ó, e apagando para não ficar extremamente forte. E você vai fazendo isso com todas as letras. Ctrl T, botão direito, Warp, posiciona, né, conforme o seu texto. Usa a ferramenta borracha, vai apagando, ó. Eu não gosto de deixar muito forte a fumaça, então eu procuro apagar bem, ó. Até porque nem todas elas devem ficar exatamente iguais, né, na mesma ordem. Então aí você vai fazendo dessa maneira. Bom, pessoal, foi assim que ficou, né, a minha fumaça. Vocês podem ver aqui, ó, se você desabilitar no olho, ó, olha a diferença que dá no nosso texto, né, sem o fogo e com o fogo e as fumaças. E aí vocês vão criar um novo grupo. Vai vir na nossa pastinha e vai arrastar o Sparkles. Eu vou arrastar esse aqui, ó, o Sparkle 6. Segura e arrasta para nossa imagem, dá um Enter. Vem na camada, clica com o botão direito e vai em Rasterize Layer. Segura ele e arrasta para o terceiro grupo. Dá um Ctrl T. Diminui o tamanho. E muda para Screen. E aí você vai posicionando em partes estratégicas do texto, né? Ou seja, aonde tem fogo. Segura o Alt, vai duplicando, ó. Que isso a gente vai acertar depois. Aqui também, ó. Posiciona em cima também, ó. Que é onde está em bastante evidência o fogo, na parte de baixo também, não esqueça. Agora, cada uma das camadas aqui das partículas, você vai pegar a ferramenta borracha. Vai pegar a ferramenta borracha e vai apagando algumas partes, ó. Como vocês podem ver aqui, para ele não ficar exatamente igual às outras. Não vai dar ideia realmente das imagens serem tudo repetidas, né? Tudo igual. E não é essa a intenção, não é esse o objetivo. Vai apagando, ó. Vem aqui na segunda camadinha, ó. Vem apagando, ó. Na parte de cima. Na parte do meio do nosso texto. Pode clicar aqui no olho, ó. Pra você se achar. Vem aqui e apaga aqui, ó. Aqui não tem fogo, então não tem porque ter partícula. Na parte de baixo. Vem dando uma leve apagada. Pode usar também a segunda, ó. Sparkle 5. Que é um pouquinho mais leve, ó, mas ela é mais expansiva.
Segura, arrasta, botão direito, rasterize layer, normal, screen. Diminui o tamanho. Ou aumenta, tá, pessoal? Eu tô diminuindo porque, né? Porque o meu texto ele é bem grande, então... Posiciona ele em alguns locais aqui do seu texto, ó, segura o Alt, vai duplicando. Esse, se houver a necessidade, eu acho que esse nem tem necessidade de você ter que ficar apagando, ó. Não nesse texto, porque como ele é muito pequeno, como o texto ele é muito grande e as partículas caem bem em evidência, não fica tanto assim, porque elas são pequenas aqui, ó, que eu estou duplicando, então não vai precisar. Ele vai ficar assim o nosso texto, né? O fogo, as partículas. E agora você vai... são 3 grupos, então para a gente recapitular. Vai ser o texto com as alterações, o fogo com a fumaça e as partículas. Você vai vir aqui, lá na camadinha do background, vai desbloquear ela. Dando aqui 2 cliques no cadeado e OK. Vai ferramenta letra G, que é o gradiente. Aqui você vai colocar preto, que é o foreground. Aliás, o foreground é vermelho, desculpa. Se eu colocar vermelho no foreground, esse tom de vermelho, laranja. Aqui ainda tá laranja, deixa eu pôr vermelho. Ok, vermelho e o background, que é o fundo, em preto. Vai escolher essa opção aqui, que é a radial. Segura no meio, arrasta para o lado, que ele vai criar esse tom de vermelho. Se você achar que está muito forte o vermelho, como eu achei, vai clicar aqui no vermelho, vai arrastar um pouquinho mais para baixo, ó. Porque ele não pode ser muito forte, tá? Ó. Eu ainda achei que tá forte. Você vem aqui, vai diminuindo, vai até ele ficar um vermelho, né, escuro. Aqui, esse aqui tá bom. E aí, feito isso, a gente vai fazer o seguinte: vocês vão criar uma nova camadinha. Vai selecionar aqui no foreground ali a cor branca. Pega uma borracha em torno de uns 825 pixels, uns 925. Dá um clique, de normal muda para overlay. Cria uma nova camada, vai selecionar um amarelo. Dá mais um clique, muda para overlay. Só isso, porque o fundo já é vermelho, então não precisa. E aí na nossa pastinha vocês vão selecionar aqui o Explosion. Vai segurar e arrastar. Posiciona ele em cima de todas as outras camadas. Esse vai ter que preencher todo o seu documento. Então você vai dar um Ctrl T e vai aumentar aí o tamanho dele. Aí apaga, ó. Só para deixar na parte de cima, você pode, né, ó, dar pequenos cliques aqui na sua imagem do fogo, ó, porque também não pode ficar uma coisa muito gritante, né? Senão aí não fica legal. E vai ficar assim, a princípio. Eu vou deixar em tela cheia, né, para vocês verem, ó. Vai ficar assim o nosso texto a princípio, ainda não acabou. E aí vocês vão fazer o seguinte, por último, vocês vão clicar na camada aqui da fumaça, ó. Essa fumaça, segura ali e arrasta, posiciona no tamanho do documento, né? Muda para screen, opacidade 80. E está finalizado o nosso texto de fogo. É isso, pessoal. Deixa eu recapitular aqui. Então, para finalizar, qual vai ser a ordem das nossas tracks? Das nossas camadas. Vai ser primeiro o texto, né? O fundo com preto e vermelho. Uma camadinha de branco em overlay. Uma camadinha de amarelo. O grupo com o texto. O grupo com o fogo e a fumaça. Um grupo com as partículas. A imagem de explosão e a imagem de fumaça. Então, seria isso, pessoal.
Eu espero que vocês tenham gostado, espero também tenha ajudado vocês de alguma maneira, né? E já tô organizando os próximos tutoriais, que eu não canso de repetir isso porque o pessoal sempre me pergunta quando eu vou postar. Então aí eu já tô deixando claro que eu vou postar, não se preocupem. E aí eu espero que isso possa agregar também a vocês, né, para fazer aí futuras edições em edição de vídeo, né, como eu já também disse que gosto de trabalhar com imagem em vídeo, que eu acho que é muito mais prático, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, façam bom proveito. Se vocês fizerem, me mandem, por favor, porque eu vou gostar muito de poder pôr no próximo vídeo aí para ajudar, né, vocês também a divulgar o trabalho de vocês. E até o próximo tutorial, pessoal. Obrigado. Até mais.